pessoal, eu sou a Berenice Danck, da Danck Consultoria e Treinamento, e nesse vídeo chamei o Renato Diniz Carvalho, nosso professor especialista em gestão de riscos, para explicar a vocês o que é o ILMA, um modelo muito usado para mensurar volatilidade. Nós já explicamos no vídeo anterior sobre volatilidade, o que é e como funciona. E agora a gente vai entrar no detalhe de como você pode mensurar a volatilidade através do ILMA. Renato, bem-vindo e obrigada por compartilhar esse seu conhecimento aqui conosco. Oi, Berenice. Claro, um prazer. O ILMA é uma abordagem criada na década de 90, quando o mercado convencionou usar as metodologias sugeridas pelo Riskmetrics. E ela é uma metodologia bastante interessante. Algumas daquelas questões que a gente levantou no último vídeo, né, sobre, por exemplo, quanto do passado a gente deve carregar numa série temporal para usá-la para calcular a volatilidade, numa série de 30, 50, 100 dias ou 200. E a outra questão, o passado recente deve ter o mesmo peso do passado remoto no cálculo da volatilidade hoje. Essas questões acabam sendo endereçadas por essa metodologia. Ela é muito interessante. Eu vou falar um pouco mais dela aqui para vocês. Primeiro, que ILMA é a sigla de Exponentially Weighted Moving Average, que significa, né, em português, a média móvel exponencialmente ponderada. É interessante que já no nome ele sugere o tratamento que vai ser dado, né, um dos aspectos dele, que é o exponentially weighted. O peso atribuído aos diversos dias do passado para se considerar a volatilidade, para se medir a volatilidade hoje, tem um peso declinante, né? Essa metodologia, ela considera um peso cada vez mais decrescente em direção ao passado que for cada vez mais remoto, dando um peso maior ao passado mais próximo, né? Então, uma série temporal, ela pode ser quão grande for que eventos, né, que estejam num passado muito distante terão um peso tendente a zero, né? Ou seja, muito menor do que o da véspera, que vai ter um peso bem maior pela própria metodologia e que é móvel, né? Falando um pouco mais das vantagens do ILMA, e principalmente por essa característica dele, ele pode ser adaptado, ele pode responder de maneira mais rápida ou mais lenta aos eventos recentes do mercado, né? Você pode escolher e adaptar a metodologia, né, através de um fator de quanto de percentual de memória você quer que o cálculo carregue, né? Olhando aqui à direita, por exemplo, a gente pode ver três abordagens simples, né, de cálculo de volatilidade. Uma delas seria uma média simples, né, o equivalente que se tiraria de um desvio padrão fixo de um conjunto de retornos passados. Seria essa série vermelha, por exemplo. Adota-se um valor, né, e pronto. Outro seria se fizesse essa conta de forma móvel, né? Então, olha, vamos ajustar todo dia, a gente pega, né, os novos eventos, os novos retornos, e incorpora ele no cálculo da volatilidade, mas todos com o mesmo peso, né? E o ILMA, que é a linha azul, seria justamente esse, aquele em que um evento recente tem um peso maior neste cálculo, mais ou menos semelhante ao de uma média móvel, né? Então, observe que os eventos que aconteçam pelo comportamento do preço são rapidamente identificados pela metodologia e ela vai se esquecendo gradativamente conforme o tempo vai passando, né? Então, repara que os picos, né, dessa linha azul, eles sobem rapidamente e eles declinam um pouco mais devagar do que sobem, né? Então, essa é uma característica interessante da metodologia. Você escolhe quanta memória, né, ela tem. Essa memória ajustável do ILMA, ela é definida por uma letra grega, né, o lambda, que é um fator que aparece na metodologia e que cabe ao usuário escolher. O mercado convencionou usar um 0,94 para séries diárias, mas isso é uma convenção que se chegou olhando vários mercados, mas não é necessariamente uma regra, né? Aqui no gráfico à direita, a gente vê aqui a mesma metodologia ILMA calculada com 3 fatores de lambda diferentes, por exemplo. Quanto menor for a memória que você atribua, maior
obviamente, né, por exclusão, vai ser a sensibilidade ao último evento e vice-versa. Então, aqui, olha, estão 3 gráficos de volatilidade do preço de uma determinada commodity. O azul mais escuro, repara como ele reage rapidamente, né? E ele também esquece um pouco mais rapidamente, ou seja, ele tem pouca memória, por isso ele é muito sensível. 0,94 é o fator em que ele se lembra de 94% do passado, então ele completa os outros 6% com o seu último evento. Na série mais clarinha, repara que o decaimento é mais lento, ou seja, ele tem mais memória, né? E por isso, né, por exclusão, né, menos essa memória, ele é menos sensível, o peso do último evento é um pouco menor. Então, diferentes fatores vão dar diferentes leituras, né? E quando e por que você pode ou não, né, você deve ou não mexer nesse fator, é que é algo a ser aprendido, né? Esse ajuste ele pode ser feito, né? Você pode mexer nesse fator, eventualmente, por exemplo, para ajustar o cálculo da volatilidade ao seu teste, ao seu backtesting do seu modelo, de forma que, eventualmente, diferentes níveis de lambda podem veracidade do nível de confiança que você declara no seu cálculo de risco, né? Conforme a metodologia de backtesting que você adota. Esse e mais alguns temas relacionados ao cálculo de volatilidade é o que nós vamos ensinar e comentar no curso.